nessa noite. Bendito seja o nome do Senhor. Que um dia de muita dificuldade, de muita necessidade, aleluia, Jesus, eu agradeço a Deus que já não tinha mais o meu pai, irmãos, teria muita obra para contar, mas Deus pediu para contar essa obra. Agradeço a Deus, aleluia, que quando o Senhor permitiu, irmãos, que o desemprego batesse na nossa casa, aleluia, estava só eu e a minha mãe, uma criança pequena olhava outra criança, glória ao Senhor, aleluia, para ganhar dinheiro dentro de casa. Mas um dia, a minha mãe, já com a fé desfalecendo, olhou para mim com lágrimas nos olhos e disse essas palavras: vai buscar a palavra para ver que caminho Deus vai tomar na nossa vida, porque eu já não aguento mais passar tanta aprovação. Eu rendo graças a Deus nessa noite, irmão, aleluia, bem-aventurado o crente que é amigo de Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, que de dia ele conversa com Deus, na madrugada ele conversa com Deus. Eu agradeço a Deus que quando a minha mãe disse aquelas palavras, o meu coração se entristeceu, e eu comecei a falar com Deus. Falei: Senhor, na guerra que nós estamos, minha mãe quer que eu vá buscar a palavra para ver o que tu vai falar, então eu vou buscar, mas eu vou ser um pouco mais audaciosa, eu vou pedir para ti um sinal, eu quero saber se tu está na nossa vida ou não está, porque não é justo passar tanta prova. Eu agradeço a Deus, irmãos, que saí e fui para congregar, e dentro do culto, irmãos, empurrada, querendo chamar a atenção de Deus, não dava glória, não falava aleluia. Eu sentei no último banco e perguntei para Deus: Senhor, tu está na nossa vida ou não está? Porque além de prova, já tem enfermidade, tem tanta coisa, cadê tudo na nossa vida? Eu agradeço a Deus, irmãos, que naquela noite a palavra veio, e o Senhor foi abençoando a igreja, a virtude foi tomando aquele culto, e eu não estava entendendo nada, mas lá no fundo, irmão, Deus tomou um cooperador, irmão, da igreja, apontou para mim e disse: hoje você entrou aqui e falou para o Senhor assim: Senhor, se tu está na minha vida, me dá um sinal, porque não adianta, Senhor, tu falar e nada acontecer, e eu já não estou aguentando mais de tanta prova, e eu te anuncio hoje por esta palavra, o teu sinal é esse, a oração do Pai Nosso é a oração mais forte que tem, glória ao Senhor. Eu agradeço a Deus, irmãos, que eu falei: Senhor, o que eu vou fazer agora? Vou chegar em casa e falar o que para minha mãe? Então, irmão, salvei o povo e fui embora. E no caminho, irmãos, eu costumava cortar o caminho, um atalho, aleluia, até a minha casa, tinha um trilho escuro para passar, e eu fui passando, indo de cabeça baixa. Quando eu levantei a cabeça, que eu observei a minha casinha lá de longe, simples, tinha uma ambulância, muita gente dentro de casa, a vizinhança, minha mãe, uma senhora muito conhecida, aleluia, e todo mundo chorando. E de lá de dentro saiu uma moça, que ela viajava conosco em missão, e disse assim: olha, me abraçou e disse: você vai ter que ser bem forte, porque Deus acabou de recolher tua mãe. Glória ao Senhor. Eu rendo graças a Deus, irmãos, que quando eu cheguei no quarto, aleluia, a vizinhança toda chorando, aleluia, tinha um enfermeiro, ele olhou para mim e disse assim: você que é a filha? Eu falei: sou eu. Ele falou: olha, sinto muito, já faz 40 minutos, a multidão não deixou levar tua mãe, 40 minutos, infarto fulminante, não tem mais o que fazer, vai lá para você ver. Glória a Jesus. Eu rendo graças a Deus, irmãos, porque nós somos chamados no nome do Senhor Jesus, o Deus do já, o Deus da palavra cumpridora, das obras do impossível. E nessa hora, irmãos, eu falei: Senhor, o que eu faço, Senhor? Agora sem mãe, sem pai, aleluia, o que vai ser de mim? E Deus falou no meu coração: mulher de pouca fé, você não pediu um sinal? Pedi, Senhor, eis aí o teu sinal. Glória a Jesus. Falei: Senhor, então o que eu faço? O Senhor falou no meu coração: lembra do meu servo Eliseu? Lembro, Senhor, quando a viúva veio cobrar dele um filho. Glória a Jesus. E o que ela fez? Pediu para ele, aleluia, alguma coisa para que a vida voltasse no filho. O que Eliseu fez, minha filha? Senhor, ele entrou no quarto, deitou seu corpo sobre o corpo do menino e a vida voltou. Glória a Jesus. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Eu não te falei que a oração do Pai Nosso é a oração mais forte que tem? Falou, Senhor. Chama os companheiros que acreditam no meu nome. Coloca o véu na igreja. Glória a Jesus. Canta você.
conosco. E falei, o Senhor pediu para fazer uma parte. O enfermeiro ali me olhando, ele acenando, dizia, vamos logo, tu tem que ir embora. Foi, espera só um pouquinho, moço. Eu peguei um véuzinho na guarda-cama, que era o véu que a minha mãe todo dia orava. Coloquei na cabeça com lágrimas nos olhos. Olhei para o céu e falei, Senhor, e agora? O Senhor falou, o povo não vai entender, mas sou eu que estou mandando. Abre os braços da tua mãe, deita em cima do corpo dela, abre a boca dela e diz essas palavras. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, bendito o teu reino, seja feita a tua vontade. Agradeço a Deus. Quando eu falei, porque teu é o reino, o poder e a glória, a minha mãe me abraçou no meu ouvido e falou, amém. Uma correria na casinha pequena. O enfermeiro caiu. A vizinhança que estava em cima do murinho, que já estava quase caindo, pulou para dentro de casa para ver. Irmãos, para resumir a obra, a mulher que era para estar morta ajudou a levantar o enfermeiro, colocou um véu na cabeça falando em línguas, e ainda foi fazer um café para nós. E o glória parou a madrugada inteira. Agradeço a Deus, porque essa obra interessou meu coração. E eu só tenho que dizer para a igreja que existem muitos por aí dizendo que o Deus da congregação não faz mais milagre. Deus faz! Agradeço a Deus por tudo. Peço aos irmãos que orem a Deus por mim, por meu esposo, e pelos nossos companheiros de Sertãozinho que veio conosco, para que Deus nos guarde no retorno à nossa cidade. Irmãos, não trouxe eu saudação, mas ao meu regresso para Sertãozinho, aleluia, Jardim Campo Belo, desejo levar a vossa saudação com a santa paz de Deus. Glória a Deus. Lá em Cabreúva tem um irmão chamado Toninho. Me conhece ele como irmão Toninho da Priscila. Saudosa Priscila era viva, irmão. E até os 9 anos de idade ela foi uma menina normal. E dos 9 por diante ela, por uma obra de magia, feitiçaria, o celebreiro dela atrofiou. Então ela foi para a cama com os 10 anos de idade. Deus permitiu, ela ficou até os 27 anos. Com 27 anos o Senhor levou ela embora. Mas nesse trajeto dessas batalhas com o irmão Toninho, a irmã Cida, a mãe da saudosa Priscila, e o irmão Toninho, ancião do bairro do Pinhal, me chamou e falou, irmão Josimar, vamos fazer uma corrente de oração, um jejum de oração, vamos orar 7 dias em seguida, 7 sábados em seguida na casa do irmão Toninho da Priscila, que Deus fez saber que tem uma obra para fazer, porque a vida do céu Deus está amarrada, os pés de fruto que tem lá na chácara não vai para frente, os bichos do quintal, frango, pavão, morre tudo, e a vida dele está amarrada, tem um muro e nada vai para frente. E eu senti que alguma coisa tem ao contrário dentro daquela chácara, e Deus deu a graça, irmão Péricles, irmãos, e fomos orando, primeiro o sábado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto sábado. No 7º sábado o irmão Tony falou assim, vamos ficar em jejum, que Deus possa aparecer essa madrugada. Quando foi 10 horas da noite, depois do santo culto, fomos para lá, dobramos o joelho e começamos a clamar esse Deus maravilhoso, e clama, 1h30, quando deu 1h40, nós todos de joelho, desceu um ser do meu lado, 1,20 m, 1,30 m, uma coraça de ouro no peito, um bracelete de ouro. Olhei para ele, não conhecia ele,
E eu perguntei para ele, quem é você? Como que você chama? Ele falou assim, eu sou Natusalém, o anjo das causas impossíveis. Falei, Natusalém? Eu nunca vi você. Ele falou, só desço na terra com ordem de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Me segue. E eu tentei levantar na carne de joelho. Falou, não, a carne fica, vem espírito. Ele me pegou pela mão, meu espírito saiu de mim, eu vi minha carne de joelho. Irmão Toninho, o ancião, Toninho, o irmão saudoso Tchê, os demais irmãos de joelho. Ele passou pela porta, eu fui abrir a porta e falou, não, vem. Passamos pela porta. Fomos no fundo da chácara, debaixo de um pinheiro grande, umas pedras. Ele falou assim, aí debaixo dessas pedras, bendito é o Senhor, tem uma feitiçaria feita contra o Toninho e contra a irmã Cida. O vizinho do fundo, o Aleluia São João, odeia essa família. Fez uma feitiçaria, colocou 2 patuá, um punhal vermelho, um preto, um sapo, e dentro da boca desse sapo o nome da família, para destruir eles. Ele pulou de madrugada e enterrou aí. Santo é o Senhor. Agora você volta para a sala e quando levantar da oração, chama o ancião, o servo de Deus, irmão Toninho, e pede para o povo ficar em comunhão, que eu vou fazer um grande milagre. Voltamos, irmão, aleluia, para a sala, aleluia. E quando encerrou a oração, ficamos de pé. O irmão Toninho ofereceu para um, ofereceu para outro, ninguém tinha nada. E ele ofereceu para ele, falou, irmão Josmar, tem alguma coisa? Eu balancei a cabeça aqui, não. Ele falou, você tem, porque de joelho você falava assim, eu já descobri onde está, eu já sei onde está, glória ao Senhor, faça tudo que Deus mandar. Chamei o irmão Toninho, dono da casa, o irmão Toninho assim, os demais irmãos. Pegaram a lanterna, irmão, saímos para o fundo da aleluia da chácara, os irmãos demais ficaram na comunhão. Fui debaixo do pé de pinheiro onde estava a pedra e falei, Deus me fez saber que tem uma feitiçaria enterrada aí, glória. O irmão Toninho começou a manifestar, os demais irmãos começaram a manifestar, irmão, glória ao Senhor, e começamos a cavucar, glória a Deus, e cavucar, santo é o Senhor. E no meio da cavucação me deu uma angústia, eu pensei que não ia, o inimigo da nossa alma falou, é mentira, não vai acontecer nada. Deus tomou o Toninho da Priscila, botou a mão na minha cara e falou, clama o sangue, filho. O Espírito de Deus não engana o homem de Deus. E cavuquei, e eu vi que a terra ficou fofa, irmãos. Quando eu puxei, arranquei um punhal vermelho, um preto, um patuá e um sapo, glória. Quando eu abri a boca do sapo, mostrava o nome do irmão Toninho, da irmã Priscila, da irmã Cida. Quando o povo viu aquilo, foi para a sala, quem não tinha promessa, Deus batizou com a promessa do Espírito Santo, evidência de nova língua, alamanançalaia, glória. Deus deu a graça, fomos para uma esquina, para uma cruzeada, jogamos que era do inferno, e Deus repreendeu, irmão, aquela maldição, aleluia, os pés de fruta produziu, aleluia, os bichos já não morreu mais, o irmão Toninho tinha uma causa na justiça, glória, o Senhor de 21 anos, Deus sortou a causa, bendito é o Senhor, não deu mais convulsão na irmã Priscila, Lamaia, aleluia, aquele dia Deus mandou um anjo na Tusalém, o anjo da causa impossível, da glória a Deus, pela comunhão que eu estou aqui, pelo sentimento que eu sinto, aleluia, amor cotonossuia, Deus sabe a minha guerra, a guerra da minha casa, da minha esposa, mas o Senhor te falou, esqueça a tua guerra, me sirva que eu vou te servir, então dá glória para esse Deus está dando uma ordem agora, eu escuto o Senhor, a voz do Deus poderoso, como voz de trovão chamando, vem da Tusalém, vem, alamor caiazawa, desce, aleluia, na terra, e procura, lamanaia, aleluia, os meus servos, aleluia, ia Jesus, fica 3 dias, em 3 dias, na Tusalém, um anjo das causas impossíveis, irmão Péricles, irmão, vai estar com vocês em Oslo, vai estar com vocês no Tóquio, em Chicago, aleluia, na Espanha, aleluia, na Arábia Saudita, onde precisar entrar, o anjo na Tusalém vai passar. Ele arrancou a macumba, feitiçaria de capriúva da casa do irmão Toninho, vai arrancar daí também, dá glória a Deus, que eu sinto agora, tomado pelo Espírito Santo da graça de Deus, para vos anunciar, em nome do
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba o anjo Natusalém do teu lado agora. Sinta ele aí. Ralamanaia, creia. O anjo está chegando por aí. Um dia, um tio meu foi lá fazer uma visita na minha casa. E nós era tudo pequeno. Chegou lá falando, eu vim fazer uma visita para vocês. Minha mãe preparou um café, tomou o café. Daqui a pouco ele fez menção de ir embora. E quando chegou no portão, ele falou assim, esqueci um negócio lá dentro. E voltou correndo. E nós ficamos tudo lá fora sem entender o que ele esqueceu. Demorou um pouquinho, ele já veio, cumprimentou e foi embora. Mas olha o que é a comunhão. Olha o que é a comunhão. Naquele momento que minha mãe trancou o portão, Deus já visitou o coração dela. Ela já veio na garagem dando glória, aleluia, glória, aleluia. Quando ela entrou na cozinha, Deus tomou minha mãe na linguagem do Espírito Santo. E ela foi falando em linguagem, passou na cozinha, passou na sala. Quando ela passou de frente ao quarto dos meus irmãos, Deus falou para ela assim, minha serva, vai lá na garagem, pega a escadinha de 5 degraus. Monta ela de frente ao guarda-roupa das crianças. Passa a mão em cima que eu vou mostrar o que o adversário jogou aí. Ela foi lá, pegou a escadinha. Isso, Deus visitando ela. Falando em línguas, montou a escadinha, colocou a mão em cima do guarda-roupa, sentiu alguma coisa, pegou e trouxe. Quando ela puxou, era um cordão com 7 nó amarrado. O Senhor falou para ela assim, minha serva, não perca a comunhão por nada. Dando glória, do jeito que você está, desamarra esses 7 nó desse cordão. Glória ao nome do Senhor. E minha mãe começou, glória a Deus, e desamarrou o primeiro. Glória a Deus, desamarrou o segundo. Glória a Deus, desamarrou o terceiro. Quando ela desamarrou o 7º nó, a presença de Deus tomou ela e nós ali. Ela olhou para mim e falou, meu filho, convida nós para orar, porque o que o adversário queria amarrar na nossa vida, Deus já desamarrou agora. Alamanaia, para encerrar esta palavra, você tem um glória para dar para Deus, capricha. Alamaia, aqui na tua casa, dá um glória do fundo do teu coração. Deus pega este glória agora e começa a desamarrar o que o adversário está querendo amarrar na tua vida. Eu desamarro pelo poder da minha palavra. O que está amarrado seja desamarrado agora pela palavra. Tinha um irmão que tinha um espírito de fofoca e ele ia na minha casa. E meu pai, muito simples, educado, falava com ele, irmão, não. E ele não parava. Resumindo, irmãos, a nossa vida começou a dar tudo para trás. A gente ia entregar o serviço, chegava lá, o serviço não batia a medida. Outra hora, o próprio cliente falava, não tem como te pagar. Essa semana foi difícil, você vai ter que esperar. Irmãos, as contas começaram a atrasar. E nós ficamos em grande desespero. E nós fomos numa quinta-feira, era de quinta-feira, na salinha, de quinta e sábado. E tem um irmão que Deus mandou ele daqui de São Paulo para o interior, não vou falar a cidade, que senão dá muita conotação, a Irmandade já vai saber, foca no nome do irmão e o nome de Deus não é glorificado. Mas Deus dava muito claro na boca daquele servo de Deus, tem uma família que entrou aqui e tudo na tua vida está dando errado, vocês estão com as contas atrasando, estão com medo da situação que está virando. Mas o Senhor hoje manda falar. Isso é porque o linguarudo, o fofoqueiro, está entrando na casa de vocês para falar mal do servo de Deus, do ministério. E vocês não estão tendo força. Mas está aqui o irmão e a irmã. Se o irmão não tiver força, irmã, você puxa a espada e manda o fofoqueiro calar. Diga para ele, se é para você entrar aqui para falar da palavra e contar as obras, os milagres, porta aberta. Mas se é para você vir aqui falar mal do servo de Deus, do ministério, da irmandade, quem quer que for, por favor, a porta da casa, a porta da rua é a serventia da casa. E ali aconteceu, ele falou assim, para saber que é Deus, ele não está aqui no culto, mas a família está. E a família já marcou de ir para a tua casa para depois que ele vier da viagem, passar lá para pegar a esposa e os filhos. E era verdade, irmãos, ele tinha levado o irmão Romeu para Campinas, bendito é o Senhor. E depois combinou com a esposa, vai para lá o irmão Devanir com a irmã Maria, que eu vou pegar vocês tudo lá. E quando ele veio, irmão, ele veio sem graça, porque ele falou tanto mal do servo de Deus, e foi levar o servo de Deus em Campinas. Aí meu pai, na simplicidade, perguntou para ele, não foi para Campinas com o irmão Romeu? Fui, né, não teve como falar para ele que não, e começou a querer falar mal do servo de Deus. Minha mãe de lá ouviu e falou, bem,
Meu pai ficou sem força. Ela, bem, meu pai sem força. Bem, sem força. Ela falou, aqui irmão, já que minha esposa não fala, eu falo. A palavra hoje foi assim, assim, assim. Então se é por irmão entrar aqui para falar das bênçãos de Deus, da palavra, a porta aberta. Mas se é por irmão falar mal de quem quer que seja, a porta da rua é a serventia da casa. Aleluia. Pegou a esposa, os filhos e falou, vamos embora. Então o irmão quer fofocar, pode ir embora mesmo. No outro dia o Senhor abriu as portas, as contas foram pagas, o nome de Deus está sendo glorificado. Eu sinto a presença de Deus desde o início desse culto. Tudo que é mal hoje vai embora da nossa vida, e o Senhor vai ter livre curso para trabalhar na nossa casa. Então vamos ler, irmãos, os tópicos aqui. Como disse para a irmã, nós não vamos estender muito. Foi da reunião de ensinamento que o servo de Deus até falou no testemunho, que teve em abril, do dia 16 ao dia 20 desse ano. Nós não tínhamos lido nenhum tópico ainda. Então nós vamos ler e vamos ver até onde que dá para ir. Tópico 2, irmãos, que é o tópico que tem que ser lido para a querida Irmandade. Cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudio com remetente não identificável e outras mensagens eletrônicas. Cartas anônimas, e-mails e mensagens escritas ou de áudio sem remetente identificável e mensagens através de e-mails e mensagens através de e-mails eletrônicos não identificados não merecem nossa atenção e não devem ser prontamente descartadas. Todas as comunicações devem ter procedência, assinatura, endereço e número de telefones de quem as enviam. Eventualmente podemos receber correspondências com essas informações, todavia fictícias, o que caracteriza falsidade ideológica. Portanto, quaisquer mensagens anônimas ou conteúdo dando remetente falsificado devem ser inutilizadas. Não se deve dar atenção a elas. Aqui, irmãos, às vezes sai até uma notícia que se dá um tanto crédito e depois vai ver a procedência daquilo, não tem veracidade. Boa coisa, irmãos, a gente não viver de notícia. Crente, servo de Deus, não fica querendo saber nada da vida de ninguém. O que ele quer é cuidar da sua casa, da sua família, da sua alma, para a salvação. Aqueles que se interessam por essas reportagens, por essas fofocas, ele só vai a menos na presença de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem alegria, ouvir o que nós ouvimos aqui nessa noite, os feitos de Deus. Quando vier alguma conversinha, já, irmão, isso aí não me interessa, me desculpa. Eu estou te enviando aí, vou mandar no teu WhatsApp, vou mandar para... Irmão, não manda não, porque esse tipo de notícia não tem edificação, não me interessa. 4. Esses são os que devem ser lidos perante a Irmandade. EBI, Espaço Bíblico Infantil. Todos nós, isso daqui já foi lido, vou dar uma explicação rápida. Havia uma forma de nós aqui, principalmente na capital e grande São Paulo, de chamar espaço infantil. E devido a isso, irmãos, o fundamento principal, que são as histórias bíblicas contadas, nessa sigla não refletia-se isso. Então, é espaço bíblico infantil. Espaço infantil tem em shopping, tem em certas lojas, onde as crianças vão para brincar. E houve muitas criancinhas que, ouvindo espaço infantil, quando chegava aqui, não tem playground, então não quero ficar. Então é espaço bíblico infantil, onde são contadas histórias bíblicas para as nossas crianças e aprendendo desde criancinha a santa palavra de Deus. É isso daqui. E uns usavam até de certas malícias, por incrível que pareça, e deixavam os filhos no EBI e ia embora fazer compra, ia para shopping e no final passava só para pegar os filhos. Isso é uma coisa difícil demais. O 5, atenção com os recém-batizados. Nos locais onde há tanque de batismo, é necessário que nos dias que houver batismo, haja irmão do lado das irmãs. Isso aqui, irmãos,
Nós não vamos ler porque aqui não é o caso nosso. Mas também, quando a Irmandade souber de alguém que Deus chamou, alguém que foi chamado nas águas do Santo Batismo, não fiquem sem se apresentar para o ministério. Venha, se estiver precisando de algum conselho, alguma oração, alguma parte, alguma ajuda espiritual. É a segunda parte desse tópico, eu estou ganhando bastante tempo. Por quê, irmãos? Que a primeira fala de onde tem o tanque de batismo. Mas esses que precisam dessa atenção, às vezes, como o servo de Deus falou, ele foi o primeiro crente na casa dele, não tem pessoas com quem tirar dúvidas, tem alguma coisa que fica embaraçado na mente, tem vontade de saber, evoluir na fé, procure o ministério. É a melhor coisa que os irmãos fazem. Sabe de alguém, mas não sei explicar o que ele está me perguntando, não deixa a pessoa na dúvida, traga para nós, se precisar também de uma oração. Às vezes a pessoa nem conhece a parte dos sacramentos, que são a parte da unção, a Santa Ceia, deve ser explicado para esses novos na fé. Havendo essas dúvidas, procure o ministério, tá certo, irmãos? Sete, vícios em comunicações. As pessoas que possuem esse vício sentem necessidade de receber e transmitir notícias, sendo falsas. O poder maligno do nosso adversário se manifesta claramente sobre aqueles que são veículos de transmissão de males entre a irmandade. Esse fermento contamina o povo, o que ouve e o que lê essas notícias, rouba-lhe a paz, impedindo perfeita comunhão com Deus, difama, mancha a honra, promove inimizades entre o povo, desfaz a alegria do convívio entre a irmandade, podendo comprometer a salvação das almas que se contaminarem com esse conteúdo. A palavra de Deus diz claramente que a testemunha falsa que profere mentiras, entre as outras coisas, aborrece o Senhor, e o que semeia contenda entre os irmãos, sua alma abomina, ou seja, esses tornam-se horrendos, detestáveis perante o Senhor Deus. Portanto, as nossas palavras devem ser pesadas à luz da palavra, como o Senhor Jesus testificou, porque por tuas palavras serás justificado, ou por tuas palavras serás condenado. A palavra que originam-se nesses males faz o povo tornar-se enfermo na fé, suscitando discórdias, críticas e separação entre o povo e o ministério. Isso impede que haja o fruto do Espírito, como está escrito lá na palavra de Deus, em 5 de Gálatas, verso 22. Exortamos o povo, e principalmente os servos de Deus do ministério, a que sejam prudentes em todo o viver, fugindo das contaminações heréticas e do caráter oriundo desses maus costumes. Isso, irmãos, como Deus deu de falar, aquele que se enfeitiça com isso, deixa-se levar, começa a ficar vazio das coisas de Deus. Pois todo lugar onde tem união, tem progresso. Aonde começa a haver divergências, dissensões, daqui a pouco começa a ter pelejas, porfias e emulações. E isso traz, irmão, enfermidade espiritual. Já não há mais caridade entre a igreja. É um querendo falar do outro, ali se tem fumaça tem fogo, sabe como é que é? Não tem crédito a fofocas, é claro a palavra. Quem fica fazendo isso só se enfraquece espiritualmente. Quando alguém, irmão, vamos parar por hoje por aqui, guarda isso, quando alguém tem prazer e alegria em ouvir mal de alguém, ou falar pelas costas de alguém, esse tal não quer que o outro evolua. Quando alguém tem alguma coisa contra o seu irmão, ainda que ele lhe ofendeu, tem que chegar nele e dar oportunidade para ele. Você viu o que você fez? Você viu o que você falou? Você me entristeceu, você me aborreceu. Por que você agiu assim? Às vezes a pessoa fez sem perceber, ou um espírito na pessoa fez com que ela fez aquilo ali sem perceber, ou foi tomada pelo mal. E se é assim, com amor, com carinho, a pessoa me perdoa, em nome do Senhor Jesus, o mal ele fica enterrado,
Mas quando, irmão, alguém não ama o outro, é um amor fingido, não é verdadeiro, o que ele faz? Em vez de falar para a pessoa, ele fala para o outro. Você viu o que o fulano fez comigo? Você ficou sabendo? Não, o quê? Ele falou isso, ele fez assim. Não dá oportunidade para a pessoa se retratar. Ora, quem ama, ele chega para a pessoa e fala: você falou isso, você não devia ter feito assim. E a pessoa se retrata, fica entre os dois ali, tudo se acaba. Mas tem um espírito, desabafa com o outro, ele não tem oportunidade de retratar o erro, de tirar aquele mal e vai correndo. Daqui a pouco 20, 30, 40 estão sabendo daquilo e fica uma coisa, irmão, que vira uma corda sem fim, e o maligno dando risada de ver uma igreja enferma. Quando vier alguma conversinha, você já falou com ele? Você sabe de onde vem? Então me poupe, eu não quero saber sobre isso aí. Isso é assunto teu. E cada um, irmão, deve cortar isso. Eu dou graças a Deus, irmãos, na tarde desse dia, que as provas, lutas, as dificuldades não têm faltado em nossa vida. Mas eu dou graças a Deus que todas as vezes, irmãos, que nós prostamos o joelho e clamamos a misericórdia do Pai, Ele tem sido nosso socorro. Eu dou graças a Deus, filho de Irmandade, que durante os meus anos de vida aqui na Terra, tinha sido anos de sofrimento, dias de tristeza, de angústia, de atribulações. Aos 7 anos de idade, eu fui entregue a um culto de demônios. Glória ao nome santo do Senhor. Porquanto, querida Irmandade, eu não nasci de um lar cristão, meus pais não eram crentes, meu pai foi um dos maiores macumbeiros que existiu, minha finada mãe, a minha avó foi a primeira mãe de santo do Brasil, conhecida como Mãe Menininha do Cantuá, em Salvador, na Bahia, glória ao nome santo do Senhor. E eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que aos 16 anos de idade já tinha a responsabilidade de cuidar daquele terreiro de macumba, daqueles trabalhos, daquelas missões, aos cultos, aos demônios. Os anos se passaram, meu pai veio a falecer, minha mãe também, eu continuei. Durante meu peregrinar na terra só foi tristeza e angústia, glória ao nome santo do Senhor. Eu me tornei um dos maiores feiticeiros da região do estado de São Paulo, glória ao nome santo do Senhor. Me tornei pai de santo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, magia negra. Na minha casa tinha uma fábrica de caixão, onde nós fabricávamos os caixões para fazer os rituais de magia negra, glória ao nome santo do Senhor. Os anos se passaram, querida Irmandade. Chegou um certo dia que nós estávamos numa situação deplorável, passando muita necessidade, já não tinha mais o que comer. Meu filhinho, uma criança ainda, passando fome, queria leite, não tinha para beber, queria comida, não tinha para comer. Eu ali, naquela vida, sendo escravo do diabo, glória ao nome santo do Senhor. Mas um dia minha esposa levantou de manhã e disse para mim: eu vou levantar para entregar alguns currículos, para ver se eu consigo um emprego, porque não tem mais condições de nós ficarmos nessa situação. Você é pai de santo, respeitado na região, é poderoso. Eu também sou mãe de santo, mas a gente está passando fome. Não podemos ficar mais assim. E ela saiu, querida Irmandade, foi entregar alguns currículos, quando no meio do caminho, de repente, ela encontrou alguém, e este alguém, conversando com ela, fez um convite para ela congregar, assistir o serviço de Santo Culto, glória ao nome santo do Senhor, na Congregação Cristã do Brasil, e ela aceitou aquele convite, querida Irmandade, e foi congregar, que aqui na nossa cidade tem culto durante o dia, na Congregação Central. Ela foi congregada, Deus falou com a alma dela, glória ao nome santo do Senhor. Vou procurar resumir para a querida Irmandade. Os tempos foi se passando, ela continuou congregando escondido. Eu não sabia de nada que estava se passando. Ela chegava em casa sempre à noite, glória ao nome santo do Senhor. Ela passava por mim, ia direto dentro do banheiro, colocava o véu na cabeça e ia orar escondida de mim, glória ao nome santo do Senhor. Mas ela sempre pedindo para Deus que tomasse uma providência, entrasse fazer isso uma obra na minha vida, na vida dela, que se a minha alma pertencesse a Deus, que o Senhor entrasse com uma libertação. E eu dou graças a Deus, querida Irmandade. Quando foi um certo dia, no final do ano, agora no final de 2014, o último dia do ano, eu só andava para a rua vestido com roupas de pai de santo, roupa africana, com os colar no pescoço. O último dia do ano,
glória ao nome santo do Senhor. Estava muito triste, muito angustiado, glória ao nome santo do Senhor. Porém, eu bebia muito na época, santo é o Senhor. De repente eu recebi um telefonema que era para participar de uma reunião numa determinada praça com os pais de santo. Peguei o meu carro, queria me mandar, me dirigir até aquele local daquela praça para participar daquela reunião. Quando eu cheguei, querida Irmandade, naquela praça tinha alguns pais de santo sentados ali naquele banco. Eu cheguei, como eu era muito destemido, muito respeitado, glória ao nome santo do Senhor. Eu disse para aqueles pais de santo: cadê o resto do pessoal para a reunião? Já está chegando, o senhor sente aí, espere um pouquinho, que o povo já está chegando. Quando de repente, querida Irmandade, encostou na beira da praça, 2 carros pretos, glória ao nome santo do Senhor, um Opala diplomata, 4 portas e um Fiat Tipo. Daqueles carros começaram a descer aqueles homens, glória ao nome santo do Senhor, todos de preto, todos vestidos de roupas pretas, todos encapuzados, glória ao nome santo do Senhor. Eu dou graças a Deus que eu levantei daquele banco para saber quem que eram aquelas pessoas. Quando eu levantei do banco, querida Irmandade, alguém me pegou pelas costas, vieram dar uma pancada na minha nuca, glória ao nome santo do Senhor. Ali eu vi cair no chão, querida Irmandade, aqueles 16 homens, todos armados, glória ao nome santo do Senhor, começaram a me bater muito. Bendito é o nome santo do Senhor, mas Deus tinha uma obra na minha vida. Deus já tinha ouvido a oração da minha esposa. Deus já estava fazendo um movimento. Glória é o nome santo do Senhor. Naquela noite estava marcada a sentença de morte na minha vida. O adversário já tinha abrido a sepultura, mas o Senhor, Deus de Jacó, Isaac, Abraão e José, já tinha sentenciado a minha vida, a vida eterna. Glória é o nome santo do Senhor. Eu dou graças a Deus que na noite daquele dia, querida Irmandade, nenhum daqueles homens tiveram força para atirar, mas me bateram muito. Glória ao nome santo do Senhor. Quando eu estava quase morto no chão, já desfalecido, eu olhei para o lado esquerdo e eu vi um homem todo vestido de terno. Glória ao nome santo do Senhor, com os olhos azuis. Ele dizia assim para mim: olha, você sabe por que você está apanhando? Glória ao nome santo do Senhor, porque hoje eu vou matar você, porque crente na terra você jamais será. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, glória ao nome santo do Senhor, que ali eu vim desfalecer, não sei quem me socorreu. Bendito é o nome santo do Senhor. Fui levado a um determinado hospital, fui levado para uma UTI, onde eu vim ficar em coma durante 28 dias. Glória é o nome santo do Senhor. E quando eu estava em coma, querida Irmandade, eu vim ter uma revelação do céu, um sonho, glória ao nome santo do Senhor, que eu subi uma escada muito alta, glória ao nome santo do Senhor. Quando eu cheguei no final daquela escada, eu cheguei numa praça toda feita de ouro reluzente. No meio de uma praça tinha um chafariz jorrando água. Atrás daquele chafariz uma cidade toda de ouro, ela toda cercada com portões enormes, todos cravados com as pedras preciosas. Naquele portão 2 homens de branco guardando a entrada daquela cidade. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que ali naquele sonho eu vim sentar naquele banco, quando de repente lá do canto apareceu um varão de cabeça branca, todo de branco, veio até ao encontro daquele chafariz onde jorrava água. Quando de repente eu olhei naquele chafariz, tinha um rapaz que eu não conseguia ver o rosto, porque parecia um farol de carro aceso. Quando eu olhei, tinha um par de asas nas costas. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que aqueles 2 anjos começaram a conversar, porém eu não ouvi o que eles diziam, mas eles deram uma volta na praça, naquele chafariz, chegaram até perto de mim, onde eu estava sentado naquele banco. De repente um anjo arrancou da sacola, bendito é o nome santo do Senhor, de um embornar que ele carregava na cintura, um livro maior do que a Bíblia, maior do que a Escritura, um livro todo de ouro. Ele abriu aquele livro, arrancou uma caneta de ouro, escreveu naquele livro, guardou dentro da sacola e disse para mim: olha, eu sou o Senhor teu Deus, a partir de hoje o teu nome está escrito no livro da vida, você é o meu escolhido, tem uma obra para fazer na tua vida.
Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que Ele me mostrou do lado esquerdo uma porta toda branca com uma estrela pregada. Em cima daquela estrela estava escrito Congregação Cristã do Brasil. Eu levantei daquele banco, fui até aquela porta. Quando eu abri a porta, eu saí do coma. Glória ao nome santo do Senhor. Acordei dentro daquela UTI, já dando glórias a Deus. Arranquei todos aqueles aparelhos, aqueles fios. Os médicos veio enlouquecer, não sabia, não entendia o que estava acontecendo. A minha esposa também não, achou que eu tinha enlouquecido, porque eu tinha levado muita pancada na cabeça, mas eu dizia para ela: olha, eu vi Deus, eu estava no céu, glória ao nome santo do Senhor, e a partir de hoje eu servirei a Deus em verdade e espírito. Querida Irmandade, eu dou graças a Deus. O tempo se passou, passei por várias cirurgias de reconstrução da minha face, porquanto ainda até hoje, querida Irmandade, todo no meu rosto, na minha face, é cheio de ferros e platina. Eu fiquei cego, perdi uma visão, glória ao nome santo do Senhor, mas o tempo se passou. Um certo dia, querida Irmandade, me levaram para congregar numa determinada congregação. Eu ainda não tinha obedecido a Deus, não tinha ido na congregação, glória ao nome santo do Senhor. Ali o Senhor Deus me enviava a sua palavra, a palavra de Sansão e Dalila, e dizia pelaquela palavra: você que entrou aqui esta noite, durante 40 anos, você foi discípulo de Satanás, glória ao nome santo do Senhor, mas a partir de agora você me servirá na terra, em verdade e espírito. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida, eu amo a tua alma, você não dorme, você não come, mas a partir de hoje, você não dormirá para me servir nas madrugadas. Bendito é o nome santo do Senhor. Eu sou o Senhor teu Deus, o meu anjo irá contigo para sua casa na noite desse dia, o anjo Miguel com a sua espada de fogo. Hoje eu começo uma obra na tua vida, glória ao nome santo do Senhor, querida Irmandade. Eu dou graças a Deus que fomos embora para casa, guardei aquela palavra no meu coração, porém eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo ainda, quando naquela noite, quando foi 2:55 da manhã, alguém me acordou, bateu na minha perna, eu acordei, minha esposa estava dormindo, eu levantei da cama com dificuldade, sentei na beira da cama e perguntei: quem está aí? Mas eu não via ninguém, e de repente eu ouvi uma voz que brasdou do céu, uma voz suave, que entrou no meu coração e disse: meu servo, dobra o teu joelho, fala com o Senhor teu Deus, glória é o nome santo do Senhor. Querida Irmandade, eu dou graças a Deus que naquela madrugada eu dobrei meu joelho com dificuldade, a primeira vez que eu fui falar com este Deus, glória ao nome santo do Senhor, mas eu não sabia orar como eu não sei até hoje, não sabia pedir como eu não sei até hoje. Quando eu dobrei o joelho, querida Irmandade, eu saí do meu corpo, eu olhava para aquela cama, vi minha esposa deitada, eu via eu de joelho, mas ao mesmo tempo estava em pé, glória ao nome santo do Senhor, e aquele anjo dizia para mim: não temas, que eu sou contigo. Quando de repente eu saí de dentro do meu quarto, uma mão pegou no meu braço esquerdo e disse assim para mim: vou te levar onde você vai morar comigo. De repente eu entrei num labirinto escuro, saí daquele labirinto, cheguei numa escada no formato de um S, essa escada ela somente descia, era uma escada no formato de um S, eu fui descendo aquela escada com aquele homem que eu não conseguia ver o rosto naquele momento, eu só via a mão dele, uma unha muito grande, glória é o nome santo do Senhor. Quando eu cheguei no final daquela escada, era uma caverna muito escura, glória ao nome santo do Senhor. Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, permitiu, irmã, querida Irmandade, que eu chegasse dentro do inferno, glória ao nome santo do Senhor, que durante 40 anos eu fui um dos maiores feiticeiros, mas eu não sabia o que era o inferno, mas naquela noite Deus permitiu que o diabo me levasse até o inferno. Eu cheguei dentro daquele lugar tenebroso, onde eu vi as pessoas gritando, chorando, pedindo socorro, quando de repente aquela mão que eu olhei, eu vi quem era, ele disse para mim: olha, eu já não disse que crente você não será, servir esse Deus jamais, aqui que você morará comigo. Mas eu dou graças a Deus, querida Irmandade, quando de repente eu voltei assim, aquele anjo já estava em pé, aquele monte de demônio olhando para mim, aí o Senhor Deus disse para mim: olha, não tenha medo, porque
você não morrerás, mas tudo que você fizer na sua vida, a partir de hoje, faça em nome do Senhor Jesus. Eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que aquela noite eu já não mais dormi, glória ao nome santo do Senhor. Eu esperei amanhecer, chamei 3 caçambas de construção, coloquei dentro daquela chácara, glória ao nome santo do Senhor. Quando de repente peguei uma marreta, glória ao nome santo do Senhor, saí quebrando toda aquela idolatria. Eu e minha esposa começamos, era 7 horas da manhã, fomos terminar, já era 8h30 da noite, glória ao nome santo do Senhor. Queimamos tudo aquilo, colocamos tudo nas caçambas, colocamos fogo, destruímos tudo aquilo que destruiu minha vida durante 40 anos, glória ao nome santo do Senhor. Eu dou graças a Deus, na tarde desse dia, querida Irmandade, que o tempo se passou, o Senhor me chamou nessa graça santa, chamou a minha esposa, Glória, é o nome santo do Senhor. Hoje se completa 2 anos que eu sirvo a Deus, pela sua graça e misericórdia, nós servimos a Deus, glória ao nome santo do Senhor. Faz 2 anos que o Senhor me chamou nesta graça santa, glória ao nome santo do Senhor. Não tenho palavras para agradecer esse Deus. Agradeço ao Senhor Deus por essa obra de salvação, glória ao nome santo do Senhor. Muitas obras o Senhor tem feito nas nossas vidas, e eu dou graças a Deus, querida Irmandade, que o Senhor tem chamado muitas almas nessa graça santa. Durante esses 2 anos, o Senhor já tem chamado 4 pais de santos, que era pai de santo, hoje são nossos irmãos também, em Cristo Jesus. Glória ao nome santo do Senhor. Um dia Deus dará de contar essas obras para a Irmandade. Um desses irmãos nossos, que é nossos irmãos na graça hoje, um desses era um dos mandantes que tinha mandado me matar, e hoje é nosso irmão também em Cristo Jesus. Faz 2 anos que o Senhor me chamou nesta graça, pela sua infinita bondade e misericórdia, o Senhor já tem chamado 25 almas nesta graça santa. Glória ao nome santo do Senhor. Não porque somos merecedores, mas o Senhor também tem nos dado um cargo de confiança, onde eu sou porteiro da minha comum congregação. Glória ao nome santo do Senhor. Não tem faltado as provas, lutas, mas não tem faltado a presença de Deus na nossa vida. Então, o irmão, a irmã, o moço, a moça que estiver ouvindo esse áudio, glória ao nome santo do Senhor. Esse é o poder do Deus que nós servimos. Esse é o poder do Deus que você serve na terra. Então não temas, não tenha medo, glória ao nome santo do Senhor. Não importa a tua prova, não importa a tua luta, não importa a tua dificuldade, mas fica firme, não olha para a direita nem para a esquerda, olha somente para o modelo chamado Jesus Cristo, olha somente a Ele é o teu pastor, nada te faltará, não há de te faltar força, não há de faltar virtude, não há de faltar a presença de Deus na tua vida. Fica firme, irmã. Fica firme, irmão. Não importa a tua prova. Fica firme, moço. Fica firme, moça. Talvez hoje você se encontra como Pedro na prisão, mas naquele dia Deus enviou o anjo e libertou Pedro da prisão. Daniel foi jogado na cova dos leões, mas o Senhor Deus fechou a boca do leão. Sadraque, Mesaque e Abednego foi jogado na fornalha de fogo ardente, mas também não se queimaram. José foi jogado numa prisão, mas também foi liberto. Jesus Cristo foi crucificado, morto, mas ao 3º dia ressuscitou. Nenhum desses morreu na sua prova. Então, irmão, irmã, dá glória a Deus, porque você não morrerá na tua prova. Deus te exaltará na terra. Dá glória a Deus da tua luta, da tua dificuldade. Aleluia! A arma do crente na terra é a oração. Dobra teu joelho, dobra a tua oração, se consagra, jejua, busca, ora, bate na porta da misericórdia, não desista, porque Deus não desistirá de você. Queridos irmãos, senti que contar uma obra que Deus fez e nos anos 80, nos anos 70, anos 80, eu tinha na faixa de 11 anos de idade. E nesta época, o Senhor Deus alegrou o coração do saudoso meu pai para vir embora para o Pará. E minha mãe falou: homem do céu, esse lugar deve ser no fim do mundo, esse lugar.
e nós vai largar tudo aqui, vai para esse lugar. Aí meu pai disse, Deus está mandando eu ir para anunciar a palavra para o povo. Mas aí ela segurou e não queria ir. Mas o Senhor Deus preparou, meu pai foi congregar. E o Senhor Deus falou, você não vai, eu vou tirar tudo que você tem. E você vai. E aí, queridos irmãos, o Senhor Deus tirou tudo que nós tínhamos na época. Acabou tudo. Nós morávamos em Jaciara, perto de Rondonópolis. Entre Rondonópolis e Cuiabá. E o que aconteceu? Que nós fomos morar numa casinha de madeira, né? Deus preparou naquele tempo, meu pai ganhou 2 terrenos, comprou 2 terrenos numa invasão. E os irmãos de lá de Jaciara, na época, ajudou a fazer um barraco para nós, de madeira. Meu pai, que tinha uma oficina grande, cheia de bicicleta nova, peça nova, foi trabalhar de empregado na construção da rodoviária de Jaciara, na Vila Machado. Era 5 quilômetros da nossa casa lá. Minha mãe foi lavar roupa para os outros, né? E ficou 3 amigos do meu pai. 3. Que quando a gente é rico, tem muitos amigos, é facinho de arrumar amigo. Mas quando acaba o dinheiro, os amigos vai tudo embora. Mas ficou 3, dono de supermercado. Aí meu pai comprava em um mercado daquele, no final do mês não dava conta de pagar tudo, porque nós fomos em 14 filhos. E aí o dono do mercado chegou e disse para o pai, ó, não dou conta mais de vender para o senhor quando puder me paga o que o senhor me deve. De repente o segundo amigo fez do mesmo jeito. De repente o terceiro amigo também falou, não dou conta de vender mais para o senhor. Quando o senhor puder, o senhor me paga aí, mas não posso remontar mais. E quando foi um dia de manhã, eu sou filho mais velho, um dia de manhã eu levantei cedo e para ir comprar o pão para o meu pai tomar café. Aí minha mãe falou assim, Eliseu, volta a deitar de novo, porque ninguém vende mais fiado para nós. Volta a deitar. E aí falou para o meu pai, Salvador, o que eu vou fazer com essas crianças quando eles pedirem comida? Porque o resto do arroz, o resto do feijão, o resto do macarrão, tudo que tinha, eu fiz aquele sopão para nós comer ontem. E aí acabou tudo. Aí meu pai falou assim, olha, o pagamento vai demorar e ninguém vende mais para nós fiado. Quando eles tiver fome, você bota eles para orar, cantar hino e orar. E foi embora para o serviço e falou assim, hoje eu não vou vir para o almoço, porque não tem nada, vou ficar por lá mesmo, preocupa comigo não. E foi, queridos irmãos. Quando eu terminei meu serviço, o meu serviço era limpar a casa, fazer o almoço e cuidar dos meus irmãos. Esse dia eu não tinha almoço para fazer, então eu fui brincar com meus irmãos. Mas quando deu umas 11 horas, minha mãe estava debaixo de um pé de abacate, com 3 montes de roupa. Cada monte de roupa daquele era uma cliente dela. E ela estava lá, uma baciona de pneu de trator, que meu pai fez, um batedorzão de madeira. E eu e meus irmãos brincando. Quando deu umas 11 horas da manhã, eu e meus irmãos fomos lá e disse, mãe, nós estamos com fome. Ela disse, Eliseu,
pega seus irmãos e vai orar e cantar hino lá na sala. Pede para Deus tirar a minha fome. Pede para Deus tirar a fome do pai de vocês, que está lá no serviço. E pede para o Senhor Deus tirar a fome de vocês também. E na oração que vocês vão fazer, fala com o Senhor Deus para mandar alguém vir aqui suprir a nossa necessidade. Porque o pagamento ainda vai demorar. E não está muito fácil a nossa situação. E eu e meus irmãos saímos de perto da mãe e foi correndo, entramos na cozinha. Quando nós vai passando para a sala, minha mãe falou, volta todo mundo aqui. Volta aqui, todo mundo. Aí nós voltou lá. Quando chegamos lá, ela disse, olha, vocês vão orar e há de ser que vai chegar alguém aqui em casa para visitar nós, seja irmão ou irmã. Quem chegar aqui em casa, quem falar, os irmãos perguntar se está tudo bem, e quem falar que aqui em casa não tem nada, a hora que o irmão for embora, vai entrar na taca. Porque nós que servimos a Deus, só pode contar nossa necessidade para Deus. Crente não pode ser maldizente, crente não pode reclamar da vida, crente tem que orar e Deus atende a oração na hora certa. E assim, queridos irmãos, nós foi. Aí já que o negócio para nós não estava muito fácil, e nós em bastante, eu falei, ó, nós vai fazer um culto. Coloquei minhas irmãs para um lado, meus irmãos para outro, peguei o paletó do meu saudoso pai, vesti, peguei também um banquinho, um tamborete, coloquei na minha frente, a Bíblia e o hinário do saudoso meu pai, e aí comecei um culto. E Deus abençoou, queridos irmãos, cantemos hino, oremos, lemos a palavra e a fome passou. Aí nós fomos brincar, todo mundo. Lá na nossa casa tinha 2 terrenos, um lado era só pé de café. E nós fomos brincar por aí, e correndo, gritando. E minha mãe debaixo do pé de abacate, glorificando a Deus, cantando hino e lavando as roupas. De repente, a nossa vizinha do lado gritou a minha mãe e disse, ei, Dona Maria, a senhora já fez o almoço? Aí minha mãe falou assim, ainda não, eu estou ocupada aqui com essas roupas, e aí não deu tempo ainda. Isso, irmãos, já passava de 1h da tarde. Aí a mulher disse assim, ô Dona Maria, vem aqui, eu quero contar para a senhora o que está acontecendo, eu estou muito triste. Quando falou assim, menina é bicho curioso. Nós correu tudo lá em volta da mãe, minha mãe chegou ainda esfregando uma roupa, e de repente aí ela disse, Dona Maria, a minha filha Rosa convidou 6 famílias para vir aqui em casa para um almoço especial. E logo de manhã, 2 famílias telefonou. Irmandade, pessoa nessa época, para ter telefone, televisão, nos anos 70, era gente de muita condição. 2 famílias ligou e disse que não ia poder vir no almoço. E as cozinheiras, as empregadas, já com as comidas tudo fazendo. E quando foi agora, pouco, houve um mal entendido. Ninguém vai vir para o almoço, ninguém. E eu estava ali na área sentada, olhando essas crianças correndo para um lado e outro. E eu sei que onde tem muita criança, não sobra nada. A senhora aceita essas comidas para dar para essas crianças comer? A minha mãe falou, aceito. A única coisa é que eu não tenho mais vazia assim para acomodar tanta comida. Não, a senhora, os pequenos levam as vazias pequenas, os maiores levam as vazias grandes e vai
vai usando. Conforme for acabando, vai devolvendo para mim as vazias. Pode ser? Pode. Irmandade, esse dia nós carreguemos um tanto de comida que Deus preparou, encheu uma mesa grande na nossa casa, muita comida, só arroz. Tinha 3 tipos de arroz, bendito seja o nome santo de Deus. Arroz de forma, arroz misturado, frango caipira, frango de granja. Nesta época estava começando o negócio de frango de granja, era uma novidade, né? Então tinha todos os 2 tipos de frango, tinha muita coisa boa, muita coisa gostosa, coisa que nós nunca tinha visto na nossa vida. O Senhor Deus preparou nesta mesa para nós, e quando estava lá, nós já foi sentando em volta da mesa, minha mãe disse, opa, levanta todo mundo, Vocês não orou para Deus preparar? Oremos. Agora, Eliseu, preside a oração e vamos orar para agradecer. Eu confesso para os queridos que assistiram esse vídeo, eu demorei poucos segundos. Quando nós se ajoelhou, quando o último irmão meu ajoelhou, eu já estava encerrando a oração. Glória a Deus, bendito o nome santo de Deus, glória a Deus. Encerrei aquela oração, nós tomamos café e almoçamos. De tardezinha meu pai chegou, quando nós contou, Deus tomou ele na alegria do céu, tomou café, almoçou e jantou. No outro dia nós tomamos café, almoçamos e jantamos da mesma comida. Nada estragava, nós não tinha geladeira, nada azedava. Quando foi no 3º dia, nós tomamos café e almoçou. Acabou tudo, devolvemos as últimas vasilhas para a mulher. Aí quando tudo acabou, irmãos, meu pai foi para a construção da rodoviária, minha mãe foi passar roupa, a roupa que há 3 dias ela estava lavando, aí nesse 3º dia ela foi passar na casa dos clientes. E Deus preparou então, 3 para 4 horas da tarde, estava eu e meus irmãos em casa, quando nós escutamos uma buzinada, que buzinou, aí nós saímos fora, eu na porta da sala, eu e meus irmãos, tinha um homem alto, do lado do Fusca, com a mão em cima do teto do Fusca, e olhou para nós e falou, a paz de Deus, irmão Eliseu. Eu falei, amém. Cadê o irmão Salvador? O pai está na construção da rodoviária, irmão, na Vila Machado. E a irmã Maria? Minha mãe também não está aqui, irmão. Minha mãe foi passar roupa na casa das amigas dela, que ela lava roupa. Então chama os teus irmãos e vem aqui. Queridos irmãos, era um Fusca branco, novinho, só tinha o lugar do irmão sentar para dirigir. E aí eu cheguei, meus irmãos, vocês estão vendo esse tanto de caixa? Isso aqui tudinho Deus preparou para vocês, Deus mandou para entregar para vocês. Vocês vão pegar e levar e deixar lá onde vocês fizeram o culto, lá na sala. E aí nós foi carregando caixa, até que carreguemos, sobrou 30 quilos de feijão, ele botou nas minhas costas, eu tinha 11 anos na época, e saí meio cambaleando, e fui lá, e entreguei o feijão, glória a Deus. E o Senhor Deus tinha dado a graça para me atender o primeiro culto, né? Com 11 anos de idade. E Deus então já começou a responder desta forma, preparando a comida para nós e preparando também esta compra. Quando carregamos tudo, ele falou, ainda tem um saco de 60 quilos de arroz, está aqui na frente. Aí levantou ali o focinho do Fusca, né? E tirou. Esse você não dá conta, você vai ajudar, eu levo. Ajudei ele a botar nas costas, levemos. Quando chegou ele corcunda assim, carregando, quando chegou na cozinha, ele falou assim, aonde coloca o arroz? Eu falei, aqui de trás da porta. Toda casa de família grande, antigamente, colocava o arroz atrás da porta da cozinha. E aí eu fui, puxei a porta, peguei um saco vazio que estava lá, ele colocou cheio, aí pegou da minha mão o saco vazio, começou a dobrar, e falou no meu ouvido,
falou, irmão Eliseu, você estava precisando mesmo que Deus preparasse alguma coisa assim? Eu falei, irmão, eu vou contar para você, mas você não conta para o meu pai nem para minha mãe, porque senão eles batem em nós. Porque ele falou que tudo que nós precisar, nós só podemos contar para Deus. E ele manda suprir a nossa necessidade. Ele disse, tá bom, não me conta mais nada. Aí foi, pegou, indo lá para o Fusca. Nós ficamos tudo na porta olhando ele. Quando chegou lá no Fusca, ele botou a mão em cima do teto assim, olhou para mim de novo, para nós, e falou, vem aqui, só o irmão Eliseu. Só o irmão Eliseu vem aqui. Aí eu fui. Quando chegou lá, ele pegou, abriu o porta-luva, pegou um saco de balinha, aquelas balinhas Toffer, que começou a sair aquele tempo macia, porque antigamente só tinha umas balinhas ruins, umas balinhas de açúcar, nós só conhecia aquela. Aí ele deu para nós um saco de balinha Toffer. Eu peguei, ele falou assim, ó, esse saquinho de balinha, você vai correndo, entra para dentro, rasga e pode comer balinha à vontade. Agora a compra vocês só mexem quando o pai e a mãe chegar. Irmãos, eu saí numa carreira terrível para dentro de casa. Quando eu entrei na sala, falei, meu Deus, nem falei Deus abençoe para o irmão. Que eu voltei, ele já tinha ido embora. Aí minha mãe chegou, eu contei para ela, falei, ele falou, como é o irmão que veio aqui trazer a compra? Eu falei, mãe, o irmão, ele era bem altão, o cabelo dele era bem vermelho, louro. Eu acho que esse irmão era paranaense, esse irmão. Eu acho que ele era paranaense, por quê? Ele era bem grandão, o cabelo bem vermelhado e partidinho de lado assim, e do olho azul, a camisa manga comprida, bem clarinha, quase azul, a calça dele azul marinho, da cor da calça que eu vou para o colégio, sapato bem pretinho. A minha mãe pensou e disse, esse irmão, ele não é daqui de Jaciara. Ou ele é de Rondonópolis, ou então ele é de Cuiabá. É algum amigo do seu pai. Logo em seguida, o saudoso meu pai chegou, nós foi tudo correndo encontrar com ele, bendito seja o nome santo de Deus, e de repente chegou, entrou, e aí, vem cá Eliseu, conta aqui, como que é o irmão que veio aqui? Aí eu comecei a contar, irmãos, tudo de novo. Quando eu comecei a contar, que eu ia contar, meu pai tirou o chapéu da cabeça, tudo que ia falar das coisas de Deus, meu pai tirava o chapéu da cabeça. Ele era bem careca, então ele usava chapéu direto. Mas quando ele ia passar na frente de uma igreja, quando lá da esquina que ele via que era a igreja, ele já tirava o chapéu e passava e só colocava do outro lado. E esse dia, quando eu fui contar, ele tirou o chapéu da cabeça e eu comecei a contar. Quando eu comecei a contar, o Senhor Deus tomou ele na linguagem dos anjos, ele sentou no sofá que tinha assim, e Deus foi manifestando nele a promessa. Quando ele começou a conversar português, ele disse, esse irmão não é daqui de Jaciara, não é de Cuiabá, e muito menos de Rondonópolis. Esse irmão é o irmão que o Senhor Deus prometeu que mandaria aqui em casa, porque quando eu não vim para o almoço há 3 dias atrás, todo mundo foi almoçar, eu fui para de trás de um monte de areia muito grande, e lá dobrei o joelho e falei com o Senhor, Senhor, eu estou com fome, meus filhos estão com fome, a minha esposa, o que vai acontecer? Socorre a minha família! E o Senhor falou comigo, meu servo, dentro de 3 dias eu mando meu próprio anjo na tua casa para suprir toda a tua necessidade. Queridos irmãos, agradeço a Deus que o Senhor Deus nunca deixou esquecer nem detalhe desta obra. E assim, o meu pai recebeu o pagamento, pagou o primeiro comerciante, o segundo, o terceiro, e depois juntou um dinheirinho, vendemos a casa, fomos embora para o Pará. Deus cumpriu o desejo do coração do meu pai e cumpriu o que ele mandou meu pai fazer. Com 10 anos de evangelização, chegamos lá em 83, fevereiro de 83,
Quando foi em setembro de 93, 10 anos depois, o Senhor Deus levou meu pai para o seu reino de glória. E eu estou aqui contando esta obra linda que o Senhor Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e faz na vida de todos aqueles e aquela que crê em Deus. Deus seja louvado.